Olá, irmãos e amigos. Estamos iniciando essa gravação. Infelizmente, nós tivemos que, nesses dias agora, parar com as atividades presenciais novamente, né? Pelo menos por um período, né, que foi determinado pela prefeitura, né? Então nós, nesse período de 15 dias, não podemos ter os cultos novamente presenciais. Tendo em vista isso, então a gente está gravando essas mensagens para poder disponibilizar novamente para os irmãos, para que os irmãos possam ter uma mensagem e possam estar refletindo, meditando juntamente com as suas famílias. Tá bom? Essa é o nosso primeiro comunicado, né? Tendo em vista isso, então, eu quero hoje de manhã, eu estou gravando agora de manhã, né? Compartilhar com os irmãos a sequência daquilo que nós estamos falando nos livros de Daniel, Daniel capítulo 11. Nós estamos pregando uma série de mensagens no livro de Daniel e nós estamos no capítulo 11. E hoje de manhã, então, eu leio para os irmãos Daniel capítulo 11, eu não lerei o capítulo todo, lerei a partir do versículo 36 até o versículo 45, que diz assim a palavra do Senhor. E o rei fará conforme lhe aprouver, exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao amado das mulheres, nem a qualquer outro Deus, pois sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará o Deus das fortalezas, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, ele o honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio de um Deus estranho, aos que o reconhecerem multiplicará a glória e os fará reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por preço. Ora, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte virá com um turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros e com muitos navios, e entrará nos países e os inundará e passará para adiante. Entrará na terra gloriosa e dezenas de milhares cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E ele sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas ao seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Contudo virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Muito bem, Daniel capítulo 11, então, nós... Como já mencionado, nós estamos na igreja pregando uma série de mensagens sobre Daniel e chegamos ao capítulo 11. Então nós vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o capítulo 11. O capítulo 11 ele é um tanto extenso e ele trata, como já até mesmo havíamos mencionado, sobre questões que o próprio Daniel já havia no seu livro apontado, que são eventos que haveriam de acontecer relativamente ao futuro. Então, o tema da nossa mensagem hoje de manhã, ou nesse momento, né, é a soberania de Deus na história. Vamos pensar um pouquinho sobre a soberania de Deus na história. Como já tínhamos meditado também, Daniel, ele já em determinadas visões, já havia recebido do Senhor a orientação e a descrição daqueles eventos que viriam pela frente. E então nós podemos dizer que o capítulo 11 do livro de Daniel nada mais é do que o detalhamento de todos aqueles acontecimentos que viriam pela frente. Ou seja, depois do Império Babilônico que havia acontecido, agora já eram os medos e os persas que estavam dominando. Então, os próximos eventos seguintes. E é exatamente isso que trata o livro, então, o capítulo 11 de Daniel. Ou seja,
ele vai relatar, e aí é bem interessante você dar uma lida com cuidado, mas ele vai estar apontando especificamente para os eventos que estavam já em curso e que ainda iam se suceder. Ou seja, depois que do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa. Na sequência viria os gregos. E basicamente o capítulo 11 trata justamente desse domínio dos Medo-Persas e também dos gregos, e com algumas indicações. Muitos estudiosos vão dizer que, referindo ali a determinados versículos, com relação ao Egito e à Síria, dessa guerra que haveria entre eles, né, a princípio uma aliança e depois guerras, entre o Egito e a Síria, e o capítulo 11 então trata de todo esse desdobramento. Então, são diversos detalhes, né? Mas eu quero simplesmente resumir da seguinte maneira. Então, o capítulo 11 ele vai mostrar esse domínio dos persas, dos medo-persas. Na sequência, ele vai apontar para o período que os gregos estariam em evidência, e há algumas até indicações apontando para a vinda de alguém que seria muito poderoso, muito forte. E tudo indica com relação a Alexandre, né? Alexandre o Grande, que conquistou o mundo em 10 anos e morreu ainda muito cedo, aos 32 anos, né? Então, também indicando isso, né, no capítulo, e posteriormente os outros versículos dão indicação de alguns reinos, o reino da Síria e do Egito, e o desdobramento dos problemas e das guerras que haveriam entre eles. O que eu quero destacar nesse momento aqui, claro, você pode fazer um estudo detalhado e observar cada um desses aspectos, desde o domínio dos persas, os 4 reis persas, Alexandre a questão de Alexandre o Grande, a questão do Egito, da Síria, mas a ênfase que eu quero pensar aqui com os irmãos nessa manhã, e olhando para a soberania de Deus na história, é observar o seguinte, irmãos, é que Deus realmente tem o domínio sobre todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E a história, o seu desdobramento e tudo que acontece não fogem do seu propósito, daquilo que ele tem estabelecido. Então, por mais que reinos se levantem, reinos caem, guerras se sucedem, eventos acontecem, mas Deus, ele está no controle de tudo isso. E é ele que tem o domínio, né? Se nós pensarmos especificamente no povo de Israel, o povo de Israel, depois de 70 anos lá na Babilônia, como a gente já tem estudado, depois de 70 anos já estavam retornando, né, por determinação de Ciro, retornaram para reconstruir o templo, depois reconstruir os muros, período ali de Neemias, de Esdras. Mas veja como Deus tem o tempo e tem o controle de todas as coisas, né? Então a primeira coisa que eu quero destacar é isso, né, em relação ao capítulo 11. O capítulo nada mais é do que apresentar eventos vindouros para aquele momento que estava acontecendo e mostrar esse domínio de Deus, a soberania de Deus, a ponto de dizer, por meio do seu profeta, tudo aquilo que haveria de acontecer no futuro. Mas destaco ainda um aspecto bem interessante também, no capítulo 11, que são os últimos versículos que eu li. E os últimos versículos, eles acabam gerando bastante, de certa forma, estudos e argumentações, mas tudo indica que os últimos versículos de Daniel capítulo 11 estão apontando novamente para aquilo que a gente também já havia abordado em outras mensagens, que é a vinda do anticristo. Então, ele
ele passa a falar a partir lá do versículo 36, e as descrições acabam apontando para a vinda do anticristo, né? Como a gente também já tinha abordado, o anticristo, nós entendemos e cremos pela palavra do Senhor que o próximo evento que Deus tem para a sua igreja, o escatológico, é a volta de Jesus. Ou seja, Cristo voltará. E nós, como igreja, todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Salvador, estão aguardando a bendita esperança, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma vez que Cristo volte, a hora que Cristo voltar, e ele vai levar a sua igreja, ele vai arrebatar, é o termo bíblico, né? Ele vai tomar para si, ele vem até as nuvens e ele vai levar para si a sua igreja. Uma vez que ele leva a sua igreja, a Bíblia fala que de um período chamado tribulação que vai se iniciar. Como também já temos visto, esse período de tribulação, ele vai marcar o período em que o anticristo vai aparecer, em que ele vai surgir, em que inicialmente ele vai tentar fazer uma aliança, uma paz mundial, mas nos 3 anos e meio desses 7 anos, ele então vai quebrar essa aliança e vai começar a perseguir, especialmente o povo judeu e todos aqueles que crerem em Cristo Jesus. Então, o capítulo 11 aponta novamente para isso, desse atrevimento, dessa da perseguição do anticristo, daqueles que ele quer perseguir e assim por diante, né? Claro, eu estou fazendo um resumo aqui, né? Como eu mencionei, o capítulo é um tanto extenso, né? Estou tentando fazer um resumo para ser bem objetivo assim com os irmãos, né? Mas ele está direcionando e mostrando como que o anticristo vai, então, procurar se estabelecer e perseguir e fazer o seu propósito, que é destruição, que é promover a idolatria de si mesmo e assim por diante. Então, o capítulo 3, o capítulo 11, melhor dizendo, ele gira em torno disso. Então, só para a gente recapitular. Inicialmente, agora eu estou mostrando isso para os irmãos, para daí depois a gente fazer algumas aplicações bem específicas para nós com relação a tudo isso, né? Mas o capítulo 11, então, resumidamente, ele é uma apresentação de eventos vindouros, especialmente relacionados aos persas, aos gregos, aos egípcios, aos sírios, e a vinda do anticristo. Então aqui que tem o detalhe diferente, ou seja, aí já apontando não para o Império Romano lá, que viria na sequência do Medo-Persas, de gregos e romanos, mas sim apontando para a vinda do anticristo, que vai ser na tribulação. Então, é importante a gente se ater a isso. E com relação a esse domínio do anticristo e o que ele vai fazer nesse período, certamente vai ser algo muito triste, muito terrível, né? Mas nós lembramos então também, veja que a gente já tinha de certa forma falado sobre isso, e Daniel já tinha também abordado isso, ele fala então do final da tribulação, quando haverá a chamada Batalha do Armagedon, em que Cristo vem então e derrota então a Satanás, o anticristo e todos aqueles que estão seguindo, né? E aí, depois desse evento, então só para a gente recapitular, depois desse evento do Armagedon, então se inicia o milênio. Vou fazer algo bem resumido em relação a eventos. Então, o próximo evento agora que nós teremos, escatológico, é a volta de Jesus. Ele vem até as nuvens, leva a sua igreja. Depois, a tribulação, 7 anos. Na sequência, no fim da tribulação, Armagedon, e aí então o diabo é aprisionado por 1000 anos, e então se inicia o período do milênio. Então, e pensando nisso na questão do capítulo 11, e dessa questão escatológica, eu creio que é importante, e o capítulo 11 nos leva à seguinte reflexão. Nós podemos pensar sobre as lições decorrentes da soberania de Deus na história. Creio que essa é a ênfase e o que nós devemos meditar
e pensar com relação ao capítulo 11. E pensando então sobre isso, eu quero destacar alguns pontos para a gente poder refletir sobre a soberania de Deus na história. A primeira delas, ou o primeiro ponto que eu quero destacar, é que a palavra de Deus ela é absolutamente confiável. Ou seja, a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é fiel, ela é perfeita e você pode confiar na palavra de Deus. O livro de Daniel foi escrito por volta do século VI a.C. E olha que interessante. O que Daniel ele escreve, o que ele registra, era de eventos que tratavam de coisas futuras. E quando você vai para a história, você vai simplesmente comprovar aquilo que já foi escrito lá no século VI a.C. Isso mostra o quê? Isso mostra a fidelidade, mostra como a palavra de Deus é fiel, é verdadeira e ela não falha. Isso prova a origem dela, de que ela é sobrenatural, de que ela é divina. Não é uma palavra de homem, mas é uma palavra verdadeira e fiel. E vem do nosso Deus. Então a palavra de Deus, ela não simplesmente contém a verdade, mas ela é a verdade. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela é infalível, ela não falha. Ela é inerrante, ou seja, ela não tem erros. Assim como ela é confiável nos relatos históricos, nas profecias, então você pode confiar em todos os sentidos na palavra de Deus. Com relação à salvação, com relação à consumação dos séculos e assim por diante. Então, é uma loucura ignorar e negligenciar esse fato. Ou seja, deixar de confiar na palavra de Deus. E aí eu quero fazer a seguinte aplicação. Se ela é verdadeira, se ela é fiel, porque nós devemos confiar na palavra do Senhor. Andar por fé é realmente depositar essa fé no Senhor, e essa fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Da palavra. Então, confie na palavra do Senhor, né? Confie naquilo que Deus diz. Ele não mente, ele é verdadeiro. Então, a primeira lição que a gente pode tirar do capítulo 11 é a palavra de Deus, ela é absolutamente confiável e você pode confiar nela. A segunda lição que a gente pode observar e que eu quero destacar é que Deus é o Senhor absoluto da história. Ele é Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, foge do seu controle. Eu tenho dito em outras ocasiões, que não é uma pandemia que fugiu do controle de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive do futuro. E se ele tem o controle de todas as coisas, inclusive do futuro, é ele quem estabelece as coisas, né? É ele que levanta reis e que abate reis, diz a palavra do Senhor. Ele que conhece o fim, sabe o fim desde o princípio. Então, você pode confiar no Senhor e saber que Ele é Senhor soberano sobre toda a história. E aí o que eu quero chamar a sua atenção é que, veja só, se Deus é Senhor de todas as coisas, dos céus, da terra, da história, de todos os acontecimentos, será que Ele também não tem o controle da sua vida, dos acontecimentos, de tudo aquilo que está nas circunstâncias da sua vida? É claro que tem. Nenhum fio de cabelo de Jesus cai sem a permissão de Deus na nossa vida. Então, Ele é Senhor das nossas vidas também. E é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos nos portar. Sabendo que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele conhece a nossa vida, conhece o passado, o presente, o futuro, todas as coisas. E por isso você pode descansar nele. Você deve viver para Ele, glorificá-lo a cada dia e descansar nele, sabendo que Ele tem o domínio, que Ele realmente está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a segunda lição que a gente pode encontrar, pode aplicar também para as nossas vidas, a partir de Daniel, capítulo 11.
terceira lição que a gente pode pensar também com relação ao capítulo 11. Deus, ele é Deus, e ainda que você não veja em parte alguma, olha que interessante, né? Deus, ele é Deus, e ainda que você não veja em parte alguma, como por exemplo, você lê o livro de Esther, não aparece nem o nome de Deus, né? Mas Deus estava o tempo todo agindo e trabalhando e na vida de pessoas naquele livro, assim como também no capítulo 11 de Daniel. De certa forma, você não vê tanto, aparentemente, né, aparentemente Deus ali agindo, né, vê o anjo, né, anunciando o futuro a Daniel, mas de repente você olha todos esses acontecimentos de medo-persas e gregos e assim por diante, e você fala, onde é que está Deus em tudo isso? Né? Parece que só coisas humanas, mas na verdade Deus estava agindo, ainda que você e eu não percebamos. Ele está agindo o tempo todo. Frequentemente temos a impressão de que os acontecimentos eles são controlados pelo homem mais forte, ou melhor, né, são controlados pelo homem, porque a gente olha da visão humana. Mas na verdade, Deus continua agindo, está agindo o tempo todo. Então, ainda que nós não vejamos, ainda que você possa talvez, mas onde é que está Deus em tudo isso? Mas Ele continua agindo e está ali bem presente em todos os momentos. Deus continua sendo o Senhor de todas as coisas e o tempo todo. Quando Ele não pode ser visto no sentido de podermos perceber como é que Ele está agindo, Ele continua agindo e continua reinando em todos os sentidos, irmãos. Então, ainda que você não veja, aí pensando talvez de uma forma mais particular e pessoal, né? Ainda que você talvez não veja, mas Deus está ali presente contigo todos os dias, naquelas horas mais difíceis, nos momentos bons, nos momentos agradáveis, mas nos momentos também de lutas, de dificuldades. Ainda que você não enxergue, mas Ele não deixa de estar ali. Ele está conosco, diz Jesus, todos os dias até a consumação dos séculos. Então é isso que nos conforta, é saber da presença de Deus, do agir de Deus em nossas vidas o tempo todo. Né? É aquele que começa a obra em nossas vidas, Ele vai completar até o dia de Cristo. Lição número 4, que eu quero destacar, é relacionada ao tempo escatológico para o povo de Deus. Quando a gente olha para o capítulo 11, claro, a gente vai pensar nisso, né? Ou seja, essa questão da vinda do anticristo, né? Mas antes da vinda do anticristo vem o Senhor Jesus Cristo. Ele vem primeiro, né? Então, nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Essa é a bendita esperança do povo de Deus. Nós estamos em Cristo, nós fomos regenerados por Cristo Jesus, ou seja, o Espírito Santo de Deus fez a obra na nossa vida, fez de nós em Cristo uma nova criatura, mas nós estamos aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente celebra a ceia, nós estamos anunciando a sua vinda. Estamos dizendo que nós estamos nessa expectativa da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos estar, de certa forma, com o nosso pensamento, nosso coração correto, quando estamos aguardando e dessa forma vivendo para Cristo, aguardando a sua vinda. Mas a vinda de Cristo é o próximo evento escatológico, mas depois desse evento ainda virão outras coisas, como por exemplo a tribulação, e nesse período da tribulação o anticristo, depois a batalha do Armagedon, depois o reino milenar de Cristo aqui nessa terra, e por fim então, depois do milênio, quando então o diabo será lançado no lago de fogo, e todos aqueles também que não creram, e serão lançados no lago de fogo. Então, e haverá para o povo de Deus novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Então, isso é o que nós aguardamos e nós confiamos porque a palavra de Deus é fiel. Uma quinta lição que a gente pode tirar também é que nenhuma perseguição
pode impedir a comunhão do povo de Deus com o seu povo, ou do trabalho de Deus para o seu povo. Capítulo 11 mostra aí essa ação do anticristo tentando atacar o povo de Deus, evento que será futuro, né? Mas nada pode interromper e atrapalhar os planos de Deus, a obra de Deus, porque Deus é maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e é Ele que faz a obra, ninguém pode resistir à ação de Deus. Então, apesar de haver perseguições, e sempre foi assim na história, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, o surgimento da igreja, os primeiros cristãos, e assim sucessivamente, em todos os séculos que vieram depois do início da igreja, muita perseguição, muita oposição quanto ao Evangelho, e não é diferente dos nossos dias. Se você realmente prega o Evangelho, se você vive o Evangelho, você também vai passar por dificuldades, lutas, ainda que no Brasil a gente tem uma certa liberdade maior e mais tranquilidade com relação a isso, mas há tantos lugares no mundo que há tanta oposição, tanta perseguição, sempre foi assim, e aqueles que querem viver piedosamente em Cristo vão ser perseguidos, diz a palavra do Senhor. Então, mas vale a pena, porque você realmente está vivendo para Cristo, e viver para Cristo é muito melhor. Pregar o Evangelho de Cristo, anunciar Cristo, glorificar o seu nome, é certamente a melhor coisa que existe. As perseguições vêm, mas Cristo sempre, diz Paulo, nos conduz em triunfo. Ele nos conduz em triunfo. Ele nos dá graça, nos dá força, e Ele sustenta o seu povo para que ele possa realizar a sua obra aqui nesse mundo. Por fim, então, uma última lição que temos é que da garantia final de que o mal ele não vai prevalecer, ele não prevalece. Ou seja, por mais que o anticristo tentará, por mais que ainda hoje, no nosso tempo, né, parece que o mal vai prevalecer, os ataques do inimigo, mas é Cristo quem vence. Ele venceu já lá na cruz do Calvário. Ele já veio a esse mundo, já providenciou salvação. E em Cristo, diz a palavra do Senhor, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, meu amado irmão, né, em Cristo, você pode se apegar a isso, a palavra do Senhor. E por mais que venham os ataques, venham as dificuldades, mas você sabe que em Cristo você é mais do que vencedor. Ele já o amou, já deu a sua vida, já entregou a sua vida em seu lugar. E em Cristo você já tem o perdão dos seus pecados, já foi liberto, já tem uma nova vida. Se você ainda não tem Cristo Jesus, aí sim é uma grande dificuldade. Porque aí você está perdido, você está nas trevas. Você está sem Deus nesse mundo, sem esperança, limitado e com uma visão simplesmente humana das coisas aqui. Então aí eu convido você a dobrar os seus joelhos, a reconhecer o quanto você é pecador, o quanto necessita da graça de Deus, o quanto necessita de Jesus Cristo e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Arrependido, confessar Cristo na sua vida como seu Salvador. Mas o ensinamento de Daniel capítulo 11 é que o mal não prevalece, né? Cristo é Ele quem realmente prevaleceu, é Ele quem nos amou, a sua graça, o seu perdão, e é em Cristo que nós somos mais do que vencedores. Então, note que Daniel capítulo 11, nós temos ali diversas informações históricas, proféticas, que o profeta Daniel nos trouxe, né? E eventos não somente aos impérios, mas também apontando lá para o anticristo no período da tribulação. Mas em tudo isso a gente pode obter lições maravilhosas para as nossas vidas, como a palavra de Deus, a confiança na palavra de Deus de que ela é fiel, a confiança de que Deus é o Senhor da história, é o Senhor de todas as coisas, de que por mais que venham as perseguições,
Cristo está conosco e que Ele prevalece, não o mal prevalece. Baseado nisso, então, eu quero incentivá-lo a continuar confiando no Senhor, continuar meditando na palavra do Senhor e vivendo para a honra e glória do nome do nosso Deus. Se você ainda não tem Cristo como Salvador, que você possa confessar Cristo como seu Salvador. Esse é o meu desejo e a minha oração. Deus o abençoe.